Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, da Rádio Assunção Cearense, dizendo que começou agora há pouco, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o julgamento do processo em que o representante do Ministério Público Eleitoral pede a cassação dos mandatos do governador Eumano de Freitas, do senador Camilo Santana, da vice-governadora e das suplentes do senador Camilo Santana. Já já nós voltaremos a esse tema com a leitura do voto do relator do processo, que é o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Um dos destaques do nosso blog no início da noite de ontem foi uma matéria que publicamos sobre o FECOP. O FECOP é um fundo de atendimento à pobreza do Ceará. Sobre esse tema, rapidamente falamos neste programa, também na edição de ontem. Esse fundo, FECOP, foi criado ainda no governo de Lúcio Alcântara, antes dos governos de Cid Gomes, de Camilo Santana e de Isolda Sela, com a finalidade de investir em obras e ações sociais para reduzir a pobreza no estado do Ceará. Pois bem, surpreendam-se, como nós fomos surpreendidos, lendo detidamente o relatório das aplicações dos recursos desse fundo FECOP relativos a 2022, ano passado, constatamos que boa parte do dinheiro foi aplicado na especulação financeira. Vamos repetir. Boa parte do dinheiro do FECOP, que é para atender aos mais pobres do estado do Ceará, foi cair lá no mundo da especulação financeira. O FECOP chegou a ganhar ou a receber de juros da aplicação do dinheiro para atender a pobreza. Atenção, no ano passado, o FECOP recebeu de rendimentos da aplicação financeira dos recursos para a pobreza 22 milhões de reais, quando todo o dinheiro, em vez de estar aplicado em bancos para render juros, deveria ter sido aplicado na sua finalidade precípua, minimizar os efeitos da miséria para milhões de cearenses. Segundo o próprio FECOP, no seu relatório das atividades de 2022, no estado do Ceará, nós temos mais, atenção, mais de 4 milhões de cearenses vivendo com uma renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo. Está sendo ampliada a discussão sobre a reforma do ensino no Brasil. A lei aprovada em 2017 impunha uma reforma que deveria
ter sido completada até o ano passado, 2022. O mais importante dela seria o aumento da quantidade de hora-aula anual, passando de 800 horas hoje para o mínimo de 1.000 horas, que ainda a escola pública não atingiu. Isso significa dizer que hoje os alunos que têm, aliás, pela lei, os alunos que tinham antes de 2017, 4 horas de aula diariamente, de segunda a sexta, porque são 200 dias úteis de aula, segundo o calendário escolar do Ministério da Educação, 200 dias de aulas, 4 horas por dia. Pela reforma, deveriam ser os mesmos 200 dias, mas 5 horas diárias. E isso numa escala progressiva que deveria chegar até 1.200 horas aula, o que significa dizer que todas as escolas brasileiras deveriam ser em tempo integral. Pois bem, a reforma até 2022 não foi aplicada e ainda se discute se deva ou não ser aplicada. Um dos editoriais do jornal Estado de São Paulo de hoje trata desse assunto. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o presidente Lula da Silva lançou dúvidas sobre a reforma do ensino médio, iniciativa que começou a ser implementada no ano passado nas escolas de todo o Brasil. Em recente entrevista à TV 247, ele afirmou que a reforma não vai ser do jeito que está e prometeu ouvir alunos e professores para elaborar um novo formato. Ele ecoou, assim, críticas de setores do meio acadêmico, de sindicatos de professores e de organizações estudantis que se opõem à medida e equivocadamente pedem a sua imediata revogação. A reforma do ensino médio é um passo sério na direção correta. Surgiu de uma necessidade concreta da sociedade brasileira, em razão de baixíssimos índices de aprendizagens e de altas taxas de evasão. Como toda política educacional, não é algo que se faça de um dia para o outro. Cabe reiterar que a atual reforma chegou às salas de aula em 2022. Logo, seu ciclo de implementação só será concluído em 2024, quando pela primeira vez os concluintes do ensino médio terão cursado as 3 séries dessa etapa sob o novo formato. Falar em revogação da reforma neste momento é ignorar que o novo ensino médio não foi sequer implementado por inteiro. A rigor, uma política educacional com a profundidade e a amplitude dessa reforma, algo que mexe na vida de milhões de estudantes e milhares de professores, deveria ser julgada a partir de resultados, mas não há como cobrar resultados antes de que a reforma se complete. Menos ainda sem que as redes de ensino tenham tempo para promover os aperfeiçoamentos necessários. Em qualquer lugar do mundo é natural e esperado que as políticas públicas passem por ajustes, porque haveria de ser diferente no Brasil. Parece que caminha... Bom, antes nós já podemos dizer que o desembargador Raimundo Nonato da Silva Santos já começou a ler o seu voto no processo que pede a cassação dos mandatos do governador Elmano e do senador Camilo Santana. Já já nós colocaremos a fala do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. E agora dizendo que parece que caminha para um entendimento a questão da tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional após as divergências públicas
entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que falou sobre o tema agora recentemente. Vamos ouvi-lo. A se manter a comissão mista, não no nível que é hoje, com 12 a 12, sem prazo, é muito ruim, nós não sairemos desse impasse. A única possibilidade da Câmara admitir, negociar, sentar uma comissão mista é para que ela cumpra o rito que as outras comissões bicamerais cumprem. Por exemplo, CMO, 30 deputados, 10 senadores, igual ao número de suplentes. Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores. Né? Comissão mista parlamentar de investigação, CPMI, tem uma proporcionalidade também que seja obedecida. Por que só as medidas provisórias um senador tem que valer por 6,5 deputados? E a gente quer, na ideia, guardar o que nós já havíamos falado, a proporcionalidade, cada casa vota independente. A Câmara vota e o Senado vota, como é na CMO, vota o Senado, vota a Câmara, como é no plenário, vota o Senado, vota a Câmara. Não tem nunca como haver uma superposição de uma casa sobre a outra, como está acontecendo. E nós, através de resolução da Câmara dos Deputados e do Congresso do Senado Federal, estabelecemos um prazo razoável para que as medidas provisórias fiquem nas comissões mistas. Por quê? Até as PECs têm prazo, que são as proposições mais importantes do Congresso Nacional. Se uma PEC ela passa mais de 40 sessões numa comissão especial, o presidente da Câmara pode avocar. Se uma matéria está numa comissão e extrapola o prazo, o presidente pode avocar. E não pode avocar uma comissão mista que usa 115 dias, 119 dias, porque houve uma decisão do Supremo ali dizendo que tinha que ter a obrigatoriedade de um parecer da comissão mista. É descabido ele cessar o debate das dois plenários, que são os órgãos majoritários das duas casas. Então, se nós conseguirmos medida provisória, comissão mista, com proporcionalidade entre Câmara e Senado, e um prazo para essas comissões, e lógico, negociar o prazo para a Câmara, o prazo para o Senado e um retorno, se por acaso houver, acho que não tem problema. A nossa crítica é a paridade, não ter prazo e se ter ali na comissão mista, que infinitamente hoje é muito menos democrática do que o sistema que a gente compartilha no plenário das duas casas. Muito bem. Já há alguns dias nós falamos sobre esse assunto e na primeira abordagem que fizemos, nós dissemos que era uma briga aqui de egos, de disputa de poder político, e concluímos que isso existe em razão da falta de liderança, realmente, liderança política no país. É inconcebível o presidente da Câmara e o presidente do Senado estarem com uma discussão tão pueril como esta. Bom, o presidente Lula continua em repouso, sendo tratado da pneumonia leve, como foi publicizado pelo Palácio do Planalto. Por isso, por estar em repouso Lula, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi ao Encontro Nacional dos Prefeitos, que acontece a partir de hoje em Brasília, e falou para os dirigentes municipais brasileiros. Vamos ouvi-lo. Prefeito na década de 70. Naquele tempo, olha quanta conquista aconteceu. Importante a gente destacar também as conquistas, né? Quando eu fui prefeito, o ICM não era ICMS, era só ICM. E era 20% para os municípios e 80% para os estados. Foi a Constituinte de 1988, e eu fui constituinte, como o presidente Lula também foi constituinte, que nós aumentamos a participação dos municípios 2 vezes. Primeiro passou de 20% para 25%, 1/4 a mais. Segundo, aumentou a base do ICM, virou ICMS,
os impostos únicos federais, telecomunicações, energia e combustível, passaram a integrar o ICM. Então, aumentou a base e aumentou a participação. Quem ganhou com isso foi o povo. A marcha, Paulo Zilkowski, dos prefeitos pode se chamar também a marcha do povo, porque quanto mais nós fortalecermos governo local, perto da população, mais próximo da população, ganha a sociedade, né? Ganha a população. Governo que está mais próximo. Diz que o século XXI foi o século XIX foi o século dos impérios. O século XX, o século dos países. O século XXI é o século das cidades. Elas vão ser as grandes protagonistas. É onde as coisas ocorrem, os fatos ocorrem, é no município. Sabemos quais as nossas manchetes, locais e nacionais. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o Ministério Público aqui do estado do Ceará cobra medidas para prefeituras de municípios atingidos por fortes chuvas. Segundo os dados da FUNSEMI, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Milhã e deputado Irapuã Pinheiro, cidades vizinhas, registraram as maiores precipitações do estado neste ano. O Ministério Público estabelece que seja criada uma rede de assistência social com a finalidade de adotar as medidas necessárias para acolher integralmente as pessoas atingidas por essas enchentes. Também temos que a reforma tributária é destaque na 24ª Marcha dos Prefeitos. O coordenador da Frente Parlamentar Municipalista, o deputado Benis Leocádio, do União Brasil, aqui do Rio Grande do Norte, nosso estado vizinho, explicou que o tema geral da marcha é o Pacto Federativo, que envolve as atribuições de cada ente federativo e as receitas necessárias para atendê-las. Representatividade feminina no Poder Judiciário é salientada em mostra de documentários. A mostra de cinema, que integra a campanha Elas Fazem História, foi acompanhada por representantes do Conselho Nacional de Justiça, do Instituto de Pesquisa Aplicada da Mulher, o INPA, e do Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB. Uma possível mudança na meta de inflação para este ano não está em discussão pelo governo, disse Simone Tebet. A ministra também afirmou que a nova regra fiscal que substituirá o teto de gastos não terá exceções, mas informou que os próprios parâmetros permitirão alguma flexibilidade em situações imprevistas como pandemias. E o Supremo Tribunal Federal realiza nesta terça-feira audiência pública para discutir as regras do Marco Civil da Internet. O debate foi convocado pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores das ações que tramitam da responsabilidade de provedores de remoção de conteúdos com desinformações, disseminação e discurso de ódio de forma extrajudicial, sem determinação expressa pela Justiça. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete que a Câmara emprega piloto particular e gerente do Aras de Juscelino Filho, ministro de Lula. Funcionários do atual ministro das Comunicações, que licenciou do cargo de deputado, foram mantidos por seu suplente, Dr. Benjamin. E também um destaque que é hoje nos principais jornais nacionais é que Bolsonaro recebeu o terceiro conjunto de joias com Rolex de diamantes e levou com ele após mandato. O Estadão apurou que o ex-presidente ganhou da Arábia Saudita mais um estojo de peças em ouro branco avaliado em R$500 mil. O relógio cravejado de pedras é estimado em R$360 mil. Com os destaques do Globo, temos a coluna de Miri Leitão. Fala que o Banco Central reconhece esforço da Fazenda, mas mantém posição e manda recado ao BNDES. Em nova ata, Copom enfatiza que vai continuar mantendo a taxa enquanto a expectativa da inflação for acima da meta.
As investigações da Polícia Federal sobre joias da Arábia Saudita fecham cerco ao ex-presidente e na Inglaterra, Tarcísio de Freitas, o governador do estado de São Paulo, passará por cirurgia para a retirada de cálculo renal. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que isenção de Bolsonaro a pastores entra na mira de Receita e Tribunal de Contas da União após suspeita de ato atípico. Decisão às vésperas da campanha eleitoral é alvo de tribunal. O outro lado, ex-secretário, diz que tramitação seguiu normas. E também temos aqui sobre países nórdicos unificam suas forças aéreas para enfrentar a Rússia. Com 243 caças, Suécia, Finlândia e Noruega tomam decisão inédita por causa do conflito. Agora dedicada ao julgamento, lá no Tribunal Regional Eleitoral, do pedido de cassação dos mandatos do governador Eumano de Freitas, do senador Camilo Santana, da vice-governadora Jade Romero e das suplentes de senadora das suplentes do senador Camilo Santana, a Augusta Brito, hoje no exercício do mandato, e a Janaína Farias. O desembargador Raimundo Nonato Silva Santos concluiu, desembargador é o relator do processo, ele concluiu o seu voto. Agora estão votando os outros integrantes do Tribunal Regional Eleitoral. O voto do desembargador Raimundo Nonato considera improcedente o pedido de cassação dos mandatos. Improcedente. Quer dizer, não tem sentido. Vamos ouvi-lo. Para determinar as duras penalidades imposta pela procedência de uma ação de investigação judicial eleitoral. E finalizo, senhor presidente, dizendo, frente a isso, não há configuração, ao meu ver, de ilícito eleitoral, pelas formas de abuso de poder político ou econômico, visto que a instrução processual não se voltou para a confirmação dos alegados ilícitos imputados aos investigados, demonstrando fragilidade e ausência de robustez para fins de procedência do pedido na peça inicial da ação de investigação judicial eleitoral. Então, senhor presidente, dito isto, eu voto no sentido de que a ação de investigação judicial eleitoral seja conhecida e o seu pedido constante da peça vestibular seja julgado improcedente. Se houver necessidade, alguma dúvida, eu farei a leitura de todo o voto, que dá cerca de 30 laudas, mas não tem problema, a gente lê o voto completo. Então, senhor presidente, é este o meu voto. Ok. Agora estão votando os outros integrantes do tribunal que podem acompanhar ou não o voto do relator. Normalmente, a maioria acompanha o voto do relator. No estado do Ceará, na Justiça Eleitoral cearense, o assunto morre. Pode ser levado ao Tribunal Superior Eleitoral. Terminada a votação dos desembargadores integrantes do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, o presidente da Corte proclamou o resultado. Vamos ouvi-lo. No mérito, julga improcedente os pedidos contidos na inicial em virtude da ausência de comprovação do abuso de poder político e econômico, determina ainda a remessa dos autos ao Tribunal de Contas do Estado para apuração de eventuais irregularidades a partir da documentação contida dos autos. É aquele, não é isso? Decisão unânime da Corte. Bom, proclamado o resultado, quer dizer, morreu o assunto, repito, morreu o assunto aqui no Ceará. Se novo questionamento houver em relação
as denúncias feitas terá que ser no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Esse processo, que é uma ação de investigação judicial, é um processo muito conhecido na Justiça Eleitoral, que pode concluir realmente na cassação de diploma, cassação de mandato dos eleitos, ou por abuso do poder econômico, ou por abuso do poder político. Esse resultado foi surpreendente, porque esse processo é um processo volumoso, realmente muito questionável, tanto que nós ouvimos aí que o próprio relator tinha já encaminhado o processo para o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado não tem nada a ver com o processo eleitoral. Mas aí o desembargador Raimundo Nonato mandou o processo com o apoio de todos os seus colegas do tribunal para o Tribunal de Contas do Estado, porque realmente os números das liberações de recursos, contratações de obras, são, de fato, questionáveis. Questionáveis. Os próprios integrantes da Justiça Eleitoral entenderam isso. Esse processo, basicamente, se apoiou em contratos celebrados pela Superintendência de Obras, pela Secretaria das Cidades e pelo DETRAN. Lembremos que, recentemente, eu disse aqui, falando sobre as declarações do secretário da Fazenda, lá na Comissão de Orçamento da Assembleia, que ele falou na arrecadação do DETRAN. O DETRAN, hoje no Ceará, o Departamento Estadual de Trânsito, deixou de ser um órgão regulador do trânsito, um órgão para promover a educação no trânsito, para ser realmente um arrecadador. O DETRAN hoje tem muito dinheiro e, vez por outra, está socorrendo o próprio erário estadual, porque o recurso lá do DETRAN não entra no cômputo geral do erário, da arrecadação que é feita pela Secretaria da Fazenda. Mas o DETRAN hoje é um dos órgãos mais ricos do estado do Ceará. Pois esse processo lá de pedido de cassação dos mandatos do governador e do senador, da vice-governadora e das suplentes de senador, começou exatamente por questionamentos sobre a legalidade de contratos da Superintendência de Obras, da Secretaria das Cidades e do DETRAN. Na época, o DETRAN era presidido pelo hoje secretário de Assuntos da Casa Civil. Obrigado pela honrosa audiência. Encerramos aqui o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã a partir das 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!